Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais do gráfico de uma função quadrática. Vou botar um outro exemplo aqui da construção do gráfico, tá? Isso vai ajudar para as atividades anteriores. Então veja bem, nós temos que construir o gráfico da função quadrática, e para construir o gráfico da função quadrática, quando não é fornecido nenhum ponto para o aluno, nós temos que ter pelo menos, nós temos que conhecer, pelo menos as raízes, temos que conhecer se a parábola ela vai estar voltada para cima ou para baixo, concavidade voltada para cima ou para baixo. Temos que conhecer o ponto do vértice e também o ponto onde essa parábola vai cortar o eixo y. Então esses são os pontos importantes da parábola. Para termos as raízes, precisamos da fórmula de Bhaskara, e a fórmula de Bhaskara está aqui, um lembrete. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta, dividido por 2a. E aqui também nós temos um guia, uma dica para identificar os pontos do vértice. O x do vértice, menos b sobre 2a. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, nós sabemos que para conseguir tanto a fórmula de Bhaskara como os pontos do vértice, precisamos basicamente conhecer quem são os coeficientes dessa função. O a, o b e o c. E o a eu já estou vendo aqui. O a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 5. Então, nós vamos colocar lá 1, menos 6 e 5. Então, sempre não esquecendo do sinal negativo ali, para não dar erro na hora da conta. Como A é maior que zero, de cara já sei que a parábola está com a concavidade voltada para cima. Ótimo. E agora nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, começando pelo delta. Então, b ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes c. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, vezes 5. 4 vezes 1 vezes 5. Lembrando que eu apenas substituí. Onde tinha b, botei menos 6. Onde tinha a, coloquei 1. Onde tinha c, coloquei o número 5. Vamos fazer as contas aqui para identificar o valor de delta. Primeiro, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, 36, menos com menos mais, então vai ser 36, esse pedaço aqui já dá 36. Vamos para a outra parte. 4 vezes 1 dá 4, vezes 5, 20. Como esse 1 e o 5 são positivos, e o 4 é negativo, então na hora da regra de sinais vai dar menos 20. Então, colocar lá, 36 menos 20. 36 menos 20, 16. Delta igual a 16. Então, nós já temos o delta identificado. Ao identificar o delta, podemos continuar e agora sim descobrir quem são as raízes, porque eu precisava do delta para colocar aqui, que é a fórmula das raízes ali, menos b mais ou menos raiz de delta. Vamos substituir agora no lugar do x o quê? Menos da fórmula, menos 6, vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de 16, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, substituindo, menos, esse menos aqui que eu estou marcando, esse menos aqui, menos 6 é o valor de b, mais ou menos é a fórmula, raiz quadrada é a fórmula, o delta, acabei de descobrir aqui que é 16. Tudo isso dividido por 2, que é da fórmula, vezes o a, que nesse exemplo vale 1. Não pode ter um número com dois sinais, a gente usa sempre a regra de multiplicações em situações como essa, menos com menos dá mais, então esse pedaço aqui vale 6. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então vai dar 6 mais ou menos 4, tudo isso dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Não tem como a gente fazer 6 mais ou menos 4. A gente só pode fazer 6 mais 4 ou 6 menos 4. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma conta. E vamos chamar de x1, onde teremos os 6 mais 4 dividido por 2. Está aqui. Tá? 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Então, a primeira raiz encontrada. Segunda raiz, vou chamar de x2. Vou fazer agora o menos. 6 menos 4 dividido por 2. Eu tenho 6, tirei 4, fiquei com 2. Dividido por 2, 1. Então, raízes encontradas. Então, se eu precisava das raízes para me ajudar lá na construção do gráfico, as raízes já estão aqui. Tá? O que eu preciso também? O ponto do vértice. Bom, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vamos lá. Vértice. Menos b menos 6 dividido por 2. 2a é 2 vezes 1, já fiz direto. Então, menos o b que está aqui dentro, dividido, tudo isso dividido por 2a, que dá 2, porque neste exemplo o a vale 2. Vale 1, desculpe. Então, 2 vezes 1, 2. Menos menos dá positivo, então vai dar 6 dividido por 2, que na verdade dá 3. Então, a primeira
primeiro ponto do vértice ali vai ser 3. O y do vértice, menos delta. Bom, menos, o delta vale 16, que a gente já havia calculado, dividido por 2a, bom, dividido por 4a, correção, 4 vezes a, 4 vezes 1, porque o a vale 1. Então, já coloquei direto aqui, 4 vezes 1, 4. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então, nós vamos ter o x do vértice, menos 3, e o y do vértice, menos 4. Vamos aos pontos. Olha, o ponto A, vou chamar de ponto A, o ponto que tem a primeira raiz. Quando o ponto A vai ter o x 5 e o y 0. Por que eu sei que o y é 0? Porque a raiz é o número, são os números, né? As raízes são os números que, ao serem colocados na equação, transformam essa equação em 0, ou seja, zeram essa equação. Então, quando eu tenho um x valendo de 5, eu com certeza tenho y igual a 0. Quando eu tenho um x valendo de 1, nessa equação, como 1 é a raiz, eu tenho certeza que o y vai ser 0. Então, aqui, ponto A, 5 e 0. Ponto B, 1 e 0. Eu comentei do ponto C. O ponto C, vamos chamar o ponto C do ponto onde a parábola encontra o eixo y. Quando que a parábola encontra o eixo y? A parábola vai encontrar o eixo y quando o valor de x for 0. Né? Na hora de a gente marcar no gráfico, qualquer ponto que a gente marca no gráfico. Se o x vale 0, com certeza o ponto será marcado no eixo y. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x, isso tudo aqui vai dar 0. Se eu colocar 0 aqui também, 6 vezes 0, 0. Vai sobrar quanto? 5. Então, quando o x for 0, o y tem que ser 5. Então, o ponto C sempre vai ser 0 e o valor de C. Tá? Coloquei até de propósito aqui esse ponto C para lembrar que é sempre 0 e o valor do coeficiente C. E o último é o vértice. Vou chamar de ponto V, que será o 3 e menos 4. O x e o y. X do vértice, y do vértice. Muito bem, eu tenho os principais pontos que eu preciso para marcar o gráfico. Então, agora vamos lá no gráfico para marcar isso aí. Vou clicar aqui, pronto, vou marcar os pontos agora. O ponto A foi 5x, esse eixo é o x. 5 casas para a direita e 0, não sobe nem desce. Primeira raiz. Primeira raiz. Então, ponto A, 5 casas para a direita e 0. Está aqui o ponto A. O ponto B, eu havia marcado 1, então x vale 1, uma casa para a direita, e o y vale 0, marcado ali. O ponto C, que é o ponto que eu falei para vocês, que é onde a parábola vai cortar o eixo y. O ponto C é 0, ou seja, não vai nada para a direita nem para a esquerda, e o y vale 5, que é o próprio valor de C. Sobe 5 casas, ponto C marcado. E o vértice? O vértice vale o x do vértice 3, então sempre saindo da origem, 1, 2, 3, e o y vale menos 4, desce 4 aqui. Ó. Pronto. Para ficar no padrão, eu vou chamar de ponto V. Então, no programa aqui, é necessário fazer isso aqui para ficar direitinho como fez no trabalho. Então, ponto A, ponto B, ponto C e o vértice. Então, o que o aluno faz agora? O aluno é só ligar os pontos. Ó, né? Ele vai vir a parábola ela já vai fazer uma concavidade para cima, então é o U, começa lá do infinito, passa pelo ponto C, passa pelo ponto B, vai até o vértice, onde ela muda a orientação, pega o ponto A e volta a subir. E para confirmar isso para vocês, eu vou abrir novamente aqui, x² menos 6x mais 5. Fechar aqui, tá aí, ó. Então, a parábola com cavidade voltada para cima, onde passou pelos principais pontos, as raízes, o ponto onde a parábola corta o eixo y e o vértice. Então, é esses os procedimentos. Quer construir um gráfico de uma equação, uma função quadrática, uma função de segundo grau, identifica as raízes.
que nesse exemplo é o ponto A e B. Identifica o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y, que é sempre o valor de C, porque nesse caso o x vai ser 0. Ó. Identifica o vértice. E na hora de desenhar, você vai saber, previamente, olhando pelo valor do coeficiente A, se ela está voltada para cima, como é o exemplo, ou voltado para baixo, se o A for menor que 0. Prontinho, galera. Agora é só praticar. E matemática é assim, praticando para a gente chegar num resultado positivo. Um abraço aí e até a próxima.